Paz do Senhor, professores, bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese, momento pedagógico. A paz do Senhor, professora Raíssa. A paz do Senhor, professora Manuela, a paz do Senhor a todos os professores. Queridos, hoje nós estamos aqui com vocês para falar um pouco sobre a lição de número 6, que vai ter por título O Nascimento de Isaac. E aí eu já quero começar fazendo assim um destaque para a verdade prática. Ela merece, minha gente, tá assim, como um outdoor, lá no armário, na geladeira, até se possível fazer uma caneca para lembrar a gente que Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Isso é assim uma verdade que precisa estar assim estampada na nossa cara para lembrar todos os dias. Tá, então essa é a primeira dica para a lição de hoje. Mas assim, é algo tremendo, né? O milagre que a gente vai estudar, ler nessa lição de hoje, é algo assim extraordinário, que realmente renova, né, a esperança da gente. Raíssa, quais os objetivos da lição de hoje? Menina, vamos pendurar na porta da geladeira, né, Manuela? É, sim, Eu merece. brinco, Essa frase eu brinco, merece. é verdade, eu brinco com as minhas alunas. Eu digo, olha, escreve e coloca na porta da geladeira, porque não pode passar batido, não. Vamos lá para os objetivos da nossa lição de número 6. O primeiro deles é mostrar que Sara teve de lidar com as consequências de sua impaciência. Segundo, refletir a respeito da atitude tomada por Abraão em relação a Agar e Ismael. E terceiro, expor a condição em que Agar e Ismael deixaram a casa de Abraão. Bem, Amém. E aí, com base, nessa lição, né, eu penso que você pode sim estar trabalhando já nesse início, na introdução, né, fazendo a pergunta para os seus alunos de forma mesmo introdutória, o que que o nascimento de Isaac representa? O que que ele representa, né? Não só na vida de Abraão, né, e de Sara, mas também dentro do contexto de toda a história bíblica, né? Trazer, acho que essa parte introdutória, e aí, como pergunta inicial, trabalhando a palavra-chave da lição, milagre, pensar qual milagre, né, se tornou um memorial de Deus em sua vida? Né? Então, acho que essa pergunta ela nos faz pensar e refletir em algo muito maior, porque justamente, e aí a ideia é que seu aluno faça essa reflexão, né? Não só de bens materiais, mas a principal é que ele, né, ter salvo, então assim, ele ter escolhido, ter um propósito, ter encontrado, porque a verdade é que nós não merecemos, né? Eu estava ouvindo recentemente o testemunho, né, de uma jovem casada, o nome dela era Ciara, né, um testemunho, o esposo dela era, inclusive, pastor, auxiliar e tudo, história dos Estados Unidos, e ela nos faz lembrar, né, o testemunho dela, nos faz lembrar que nós não merecemos nada. Então, nós não merecemos, simplesmente não merecemos, diante de nossa pecaminosidade. E ela traz muito essa ideia que foi criada na igreja, e por fazer tudo muito certo, então tinha assim essa ideia de que, não, eu mereço ser salva. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu mereço essa salvação, eu mereço que Deus faça isso por mim, né? Eu mereço o que Deus tem me dado, quando na verdade nós não somos merecedores de nada. Então, essa lição ela também vem para nos trazer essa memória e pensar, né? Qual o maior milagre, né? Que se tornou um memorial de Deus em minha vida, né? E aí, a ideia é que eles reflitam justamente sobre a salvação. Mas, claro, alguns podem trazer questões, materiais, né? Mas não é essa a ideia, tá? Mas e aí você, professor, que pode estar conduzindo nesse sentido a aula. Raíssa, quais as suas sugestões, considerações para essa aula?
Essa lição 6 que vai tratar do nascimento de Isaac, tem um foco pedagógico, acho que o central, né? É a fidelidade de Deus. Como você falou bem, o texto áureo revela isso. Então, a fidelidade de Deus e o valor da paciência. Como Abraão e Sara esperaram 25 anos pelo cumprimento da promessa. No meio dessa caminhada, dessa jornada, desse percurso, muitas coisas aconteceram. Nem tudo sai como desejaríamos, mas o importante é que Deus se manteve fiel, né? E cumpriu aquilo que ele havia dito. Em alguns momentos da nossa história, Deus promete algo e ele diz um tempo. Eu tenho uma amiga, amiga nossa em comum, minha, de Manuela, lá da Esperança. Nossa irmã Evânia. E eu lembro que ela tinha perdido a mamãe dela e Deus disse assim para ela, que ela contasse um mês que ela ia ver o que Deus ia fazer na vida dela. E depois de um mês, ela estava grávida do nosso menino lindo e querido Heitor, que hoje já é um De rapaz, ouro. é um menino de ouro, um pastor lindo, que a gente tem um futuro brilhante. E, e Deus deu uma data, um prazo, e se cumpriu, né? É, no meio daquele choro e luto, Deus presenteia ela com um fruto. Então, em alguns outros momentos, não há um tempo, há uma promessa. E aí você não sabe quando vai chegar. E é mais difícil de esperar, né? Quando Deus fala, queridos, um mês é um mês. Se foi Deus que falou, vai se cumprir em 30 dias. Mas também quando ele não diz o tempo, o processo de espera, de paciência, é mais complicado. Então você vai pedir para os alunos compartilharem algo que parecia impossível e que, ao acontecer, trouxe grande alegria. Você vai perguntar se eles tiveram histórias parecidas com a dos personagens que vamos estar estudando. Se em algum momento eles acharam que algo não poderia acontecer, mas Deus fez algo grandioso. E relacione isso ao riso de Sara. Perceba que o riso dela vai do ceticismo à celebração. Quando Isaac nasce, aqui no tópico 1 da lição, diz: Foi Deus quem escolheu esse nome. Lá em Gênesis 17 e 19, que diz: Isaac no hebraico significa riso. Está aqui no tópico 1 da nossa lição, você vai compartilhar. Você vai fazer menção do seu momento de riso, do seu momento que, a princípio, o riso poderia ser de descrença, em um momento de promessa, de ouvir algo que aparentemente você achava que não se cumpriria, e relacione com o riso de Sara. Perceba que no início o riso dela tinha uma conotação, mas no final teve uma conotação de celebração por tudo que Deus havia feito e pela resposta da promessa. Havia se cumprido aquilo que tinha sido dito por parte do nosso Deus Todo-Poderoso. E aí você vai pegar esta parte e já vai colocar o outro tópico. A tentativa de Abraão e de Sara em ajudar Deus. Através de quem? Através da sua serva H, que vai aparecer aqui no tópico 3 em especial, falando sobre ela, e o menino Ismael. E você pode aplicar isso discutindo com a sala sobre as tentativas de apressar as coisas por conta própria. E que isso pode gerar conflitos, conflitos familiares, conflitos emocionais. Você vai procurar na revista, estudar com a sua classe, mostrar os conflitos gerados por causa dessa tentativa de ajudar o Senhor. Vamos ali dar uma ajuda a Deus, porque certamente conseguimos pensar melhor do que Ele. Talvez Ele não esteja vendo a situação como nós estamos. Temos que ter cuidado, porque muitas vezes colocamos Deus nesta posição, quando nós queremos passar por cima do que ele disse, ou ir pelas laterais, tentando contornar, tentando compreender aquilo que Deus falou e como ele quer, como ele falou e como ele quer que aconteça. Se você tem dúvidas, querido, quanto ao que Deus tem falado a você, dobre os seus joelhos. Peça a Ele que fale com você, esclarecendo pontos que ainda não são esclarecidos, porque certamente
segundo a vontade dele. Assim ele querendo, ele lhe revelará e mostrará como você deverá fazer. Porque uma das coisas que o ser humano possui que mais o caracteriza é a impaciência. Eu estou com uma pré-adolescente em casa e esse nome impaciência é quase um sobrenome. Até para falar eu tenho que estar corrigindo, porque ela fala assim, ó, mamãe, blá, 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 blá. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo. A impaciência já começa a completar uma frase até o final. Tão pequenos, mas já tão impacientes. Então você vai ver que há consequências para a impaciência. Houve consequências para a impaciência de Sara. E você vai revelar que essa consequência, não se resume apenas a Sara, mas até hoje, os nossos dias. Se nós formos impacientes e agirmos de forma imprudente, certamente colheremos as consequências daquelas escolhas. Então, você vai falar sobre essas consequências, sobre esses conflitos familiares que geraram, inclusive, consequências históricas. Você pode estar estudando um pouco mais desse contexto do Médio Oriente e compartilhar com a sua turma um pouco mais de curiosidade sobre essas brigas e conflitos que eles enfrentam até os dias atuais. Eu gostaria que você colocasse no quadro da sua sala uma frase que eu acho que vai fazer talvez uma reflexão muito poderosa para cada aluno. Você vai botar assim: o que você poderia ter evitado com a sua impaciência? Coloque essa pergunta lá. O que você poderia ter evitado com a sua impaciência? Deixe aquela frase lá fixa durante a aula. Faça-os olhar, refletir, meditar e verificar que a impaciência não vai gerar bons frutos. Vamos falar também sobre a intervenção divina. Veja bem, por causa de uma impaciência, Abraão se vê numa posição que ele vai ter que resolver este conflito. Ele vai ter que agora tomar uma decisão de algo que ele poderia ter tomado lá atrás. Porque em um primeiro momento ele poderia ter dito, querida esposa, não acredito que Deus deseje agir na nossa forma desta forma. Vamos esperar o tempo do Senhor ou aguardar o que Ele tem para nos dizer. Vamos apresentar essa posição, essa sua ideia a Deus e ver o que Ele vai dizer. Num primeiro momento, isso é deixado de lado. Às vezes, deixamos de lado uma decisão que realmente precisa ser tomada, mas lá na frente vamos precisar tomar essa decisão. Ela vai cair nos nossos braços, no nosso colo, como se tivesse caindo de paraquedas. E eu vou dizer: não, mas eu tenho que me livrar dessa decisão, e ela vai voltar para o meu colo, né? E aí é como Abraão vai se colocar nessa situação. Você vai falar aí no tópico 2, e tópico 3 você vai revelar a intervenção divina que apesar do abandono de Agar e de Ismael, Deus ouviu o choro de Ismael e salva-os, né? E ainda garante que Ismael também se tornará uma grande nação. Ele promete e ele cumpre. Acredito que esses sejam as minhas considerações, Manu. Então, queridos, esperamos ter contribuído, né, com a aula de vocês. Essas reflexões que Raíssa traz, né, são importantes. Assim, eu lançaria também um desafio para a própria classe, né, como a gente está falando de milagre e tudo. Teve uma época na minha casa, né, com a minha mãe, que a gente fez um potinho, né, e colocou no pote, né, assim, algo para Deus fazer. E aí, aquilo que a gente tinha não só de promessa, né, mas que a gente acreditava que era justamente assim, algo como a verdade prática traz, né? Não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Então, crendo nisso, a gente colocava lá. E aí você, professora da classe, né? Professor da classe, vocês podem lançar esse desafio para até o final do trimestre, vocês estarem orando por esse motivo. E quem sabe, né, por esses pedidos lá e tudo, ao final de cada aula.
e quem sabe no final, não só os testemunhos, né, seja para o cumprimento ou não, né? Deus tem os seus propósitos, mas até como uma prática em que eles podem adotar nas suas próprias casas, em suas vidas, né? Que eu acredito que muitos também já possam ter. Então, esperamos ter contribuído aí com o seu planejamento, com a sua aula. Agradecemos a direção do DENEC pela oportunidade, confiança e desejamos que todos tenham uma excelente aula. Fiquem na paz do Senhor. Paz, Senhor Raíssa, e obrigada. Paz do Senhor, eu que agradeço, professora Manuela.